quarto ponto aqui que eu quero abordar com vocês é a função Superfect. Prefect, a pasta Prefect, né? Que agora no Windows 11 o recurso é até chamado sysmain, tá diferente, né? Mais Superfect. O que que acontece, pessoal? Esse recurso, assim, teoricamente, para quem tem SSD, ele até assim pode-se entender que ele seria desnecessário. Inclusive, em determinada época aí, a Microsoft estava até desativando ele por padrão quando a pessoa tinha SSD. Porque esse recurso, ele é um grande auxílio, principalmente para a questão do carregamento dos programas, tá? Por exemplo, ele carrega o grande X da questão. É aí que eu quero chamar a sua atenção para isso. O que o pessoal alega? O pessoal alega, não, tem que desativar porque ele consome memória RAM. Aquela neurose que eu falei do início para vocês, né? Porque a pessoa acha que tem que ter sempre o mínimo ali, porque então se a tua memória está sendo consumida o mínimo possível, com certeza você não está tendo performance no teu computador. É uma coisa completamente ao contrário do que o pessoal pensa, entende? Não é o uso de inteligência de memória RAM no computador é feito de forma inteligente pelo próprio Windows. Coloca isso na tua cabeça. Então nem sempre, por exemplo, poxa, eu estou fazendo uma renderização de um vídeo. A memória vai ser usada, cara. E bom que ela está sendo usada porque o sistema está entendendo. Pô, esse cara tem memória RAM. Então deixa eu botar aqui memória RAM para ele ter melhor performance, essa renderização acabar rápido, ele jogar tranquilo e tudo mais. Então não é reduzindo o uso de memória RAM a todo custo que a pessoa vai ter a melhor performance. Não. A memória RAM ela está aí para ser usada. Explicado isso, deixa eu explicar agora uma coisa importante para vocês. Então, o que o Superfetch ele faz? Vamos supor, a pessoa lá que tem HD ainda, que tem muita gente que tem HD ainda. Se a pessoa depender só do HD, das informações que está no HD, para poder abrir esse programa, vai demorar uma eternidade. Demora para o carregamento, aquela coisa. Você sabe que HD, ele é, hoje aí eu posso dizer que ele é o grande gargalador das máquinas modernas. Tem gente que monta uma máquina, uma super máquina, processador top, placa de vídeo top e bota HD. Matou a máquina, entendeu? Mas bem, aí o que esse recurso ele faz? Ele pega, ele usa a memória RAM, só que ele aloca informações através daquela pasta Prefect, que eu já ensinei aqui para vocês que não deve limpar ela, porque ali ela tem informações de programas que você abriu recentemente. E o que isso faz? Faz que quando você vá abrir o programa uma segunda vez, aquele programa vai abrir muito mais rápido porque as informações já estão carregadas ali. E o que o pessoal faz? Desativa tudo. É loucura total. Desativa Superfect, ele desativa tudo. Então ele deixa de fazer isso, ele deixa de... E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O absurdo de memória RAM que ele consome. Vou mostrar. Deixa eu trocar de tela. Vou abrir aqui o gerenciador de tarefas. Deixa eu procurar por ele aqui. Tá aqui para baixo. Eu tô no Windows... Pessoal, tudo que eu tô falando aqui hoje, tudo que nós estamos falando aqui hoje, é para você que está no Windows 11, para você que está no Windows 10, entendeu? Agora, você que está no Windows 11, você não vai achar mais Superfect. Você vai achar aqui sysmain. A Microsoft mudou o nome, não me pergunto por quê, mas ela mudou. Ela mudou. No Windows 10 continua sendo Superfect, tá? Então deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Host de serviço. Aqui, tá aqui, ó. Host de serviços sysmain. É esse carinha aqui, ó. Tá? Olha quanto que ele está consumindo aqui, ó. De processador, 0% não consome. E de memória RAM, ele está consumindo 1,8 MB. Aí eu pergunto para você, isso aqui é muito? Para o benefício que isso aqui vai trazer para você executar os teus programas, abrir mais rápido esse carregamento, porque, por exemplo, quem tem HD, obviamente que a memória RAM, né, ela é muito mais rápida para abrir e executar as coisas do que o teu HD, entendeu?
Então, no meu ponto de vista, desativar isso aqui também é um erro. Mesmo que você tenha HD, que você tenha SSD. Inclusive, eu tenho quase certeza que esse procedimento que eu falei para vocês que a Microsoft estava desativando, ela parou de desativar. Inclusive, pessoal antigamente que tinha SSD mais antigo, que não era aquele SSD ainda com alta performance e tal, eu lembro que a Microsoft ela pegava, ela mesma determinava, o próprio sistema determinava se ativar ou desativar. Ou seja, como a gente tem falado para vocês, o Windows é um sistema inteligente. Então você pode deixar que ele faz a administração para você. No meu caso aqui, eu tenho NVMe, que é até mais rápido do que o SSD comum SATA. Mas mesmo assim, essa opção ela está ativada aqui no meu. E eu deixo ativado. Entendeu? O que tu acha sobre esse recurso, Leandro? Por exemplo, no SSD, a pessoa que tem SSD, realmente isso aqui é desnecessário? Na tua opinião, o que você pensa sobre isso? Então, eu acho que acho não, é outro recurso também importantíssimo para o Windows. Então, assim, eu vou desabilitar vou me basear pelo Windows 11, tá? O Sysmain ou o SuperPrefect, né? Eu vou desabilitar, tá? Toda hora que você vai abrir uma aplicação, ela vai jogar todos os arquivos de novo na memória RAM e vai carregar e fazer aquilo tudo. Então, o SuperPrefect, ele funciona como um atalho, né? Então, você abriu uma vez, ele já deixa uma partezinha ali. Você abriu de novo, você pode perceber que quando você liga a máquina, mesmo com SSD, NVMe, enfim, você carrega um programa, é um carregamento. Se você fecha ele e abre de novo, é mais rápido. Porque ele já deixou uma pré-alocação ali. Então ele já sabe que você pode abrir aquilo de novo. Então assim, a pessoa vai lá e desabilita aquilo. Então simples, desabilitou, tá? Toda vez que você for abrir, é como você abrir a primeira vez numa máquina reiniciada aquele programa. Isso Você aí. vai perder desempenho. Então assim, para que você tem? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos falar de AMD que o pessoal gosta tanto. Para que você tem um Ryzen 7950X 64 GB de memória, NVMe Gen 5 na máquina, RTX 4090 ou 7900 e tal, e você desabilita essas coisas mínimas, mas que no final dá um estrago tremendo. Entendeu? Então, assim, não tem o porquê, né? Assim, essas dicas de... assim, uma vez eu testei um programa que até apareceu em outro canal de YouTube, que o próprio programa você marcava a opção dele desabilitar SuperPrefect. Eu estava testando esse programa. A hora que eu vi ali a opção dele marcar, eu falei assim: programa lixo, não quero usar mais. Porque se o programador ele teve a capacidade intelectual de colocar ali um recurso que vai danificar o sistema da pessoa e fazer com que só o programa dele funcione bem, mas ele esqueça todos os outros, então para mim isso não é programa bom, então não serve, ponto final. Então o SuperPrefect, sim, ele é altamente importante. Desabilita o SuperPrefect no Windows Server 2019, 2022, 2008, que seja, para você ver o quanto que vai ser legal a sua rede. Então, assim, não é só no Windows, pessoal. Sabia que toda ferramenta que a gente usa no Windows, ele tem no server e foi migrado para o Windows, que a Microsoft pegou, é como se fosse a Audi e a Volks, né? A Audi tem ali as melhores coisas, ela pega e vai jogando para a Volks. A Microsoft é a mesma coisa, ela pega todos os recursos que ela coloca no Windows Server, feito para rodar em carga pesada, e vai colocando no Windows. Então, assim, não, isso é outro, eu até diria que esse recurso, ele é até mais importante que muitas outras coisas. O SuperPrefect, ele é altamente importante. E um outro detalhe também, que Leandro, que eu até esqueci de falar, é que, por exemplo, se a pessoa tem, né, essa função desabilitada, como você falou, toda vez que ela for abrir o programa, é como se fosse a primeira vez. É que nem aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. A mulher ela sofreu um acidente, aí todo dia, quando acabava o dia, no outro dia o camarada tinha, o noivo dela tinha que reconquistá-la de novo porque ela esquecia. Para ela, todo dia novo, quando amanhecia, era como se fosse a primeira vez. Então, vai novamente exigir o quê? Que, mesmo que você tenha SSD, ele vai buscar as informações no SSD. Então, o SSD ele vai trabalhar, de certa forma, ele vai trabalhar mais. Concorda comigo? Porque se você tem o SuperFact
ele ativado, tá? Essas informações, elas são desses programas, elas são alocadas usando a memória RAM. Justamente que quando você vai abrir o programa, muitas vezes ele nem aciona o teu SSD, o teu armazenamento. Ele vai acionar direto as informações que estão alocadas ali, não exigindo do teu HD, do teu SSD, entendeu? Então é até uma maneira de preservação também do teu SSD ou do teu HD. Eu pensei nisso aqui agora. Ô, Agora, Léo, aonde está essa função? Aqui, ó. Bandeirinha do Windows, mais R, abre executar. Aí você digita aqui, ó, services.msc e dá OK. Tu vai aqui para a página de serviços do Windows. A parte do recurso aqui, do Sysmain, o Superfect, né? No teu Windows 10 vai estar Superfect. Então você acessou aqui a parte de serviços, tá vendo? Você achou ele aqui, veja que o meu tá aqui em execução. Aí você clicando aqui, ó, tá vendo? Aí o que o pessoal faz é o quê? É parar esse serviço. Não, deixa ele aqui, deixa que o tipo de inicialização deixa aqui no automático, tá? Que ele vai trabalhar, o próprio sistema ele vai ver direitinho e vai funcionar da melhor maneira possível.